Como eu disse, queridos, o pastor Douglas, na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa igreja, não só da nossa igreja local, mas das igrejas filhas, tem sido um profeta de Deus, uma boca do Senhor, para trazer luz a muito entendimento. Desde quando nós o conhecemos, nós entendemos que o Senhor estava nos presenteando com uma caminhada, o Senhor estava nos presenteando com um amigo, que pudéssemos debruçar o coração, pudéssemos falar, pudéssemos ter tempo de qualidade. E eu não perdi as oportunidades que eu tive, irmãos, de poder sentar na mesa com Ele, de poder falar. Talvez tem pessoas aqui que caminham tão próximo dEle há muitos anos, que talvez ainda não falou metade das coisas que eu já falei com Ele. Mas olha, aproveita, porque vocês já sabem disso, que o apóstolo Douglas não é um homem de lugares simplesmente fixos. É um homem que vai ser levado em muitas nações, em muitos lugares do Brasil. Aproveita enquanto ele está pertinho aqui. A pastora Karine ontem disse algo que ficou no meu espírito, eu creio, e testificou, que quando vocês mudaram para cá, vocês não mudaram apenas para um prédio, o Senhor colocou vocês em outro lugar. É uma nova jurisdição, e nesse novo lugar o Senhor está trazendo coisas novas, novas direções. Esses dias são muito pontuais para a vida de vocês. Eu creio que nesses dias o Senhor estará alinhando de fato coisas pelas quais vocês viverão, que até aqui vocês ainda não viveram. Por causa dessa nova jurisdição, por causa desse novo lugar, desse novo ambiente pelo qual o Senhor os transportou a mudar. As questões físicas, elas simplesmente estão confirmando, evidenciam aquilo que no Espírito já é uma realidade. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Quando o Douglas esteve conosco pela primeira vez, em 2017, ele, acho que já havia acabado de comprar o terreno, e a gente estava conversando, e ele falou assim: olha, comprei um terreno lá. Eu falei assim: rapaz, eu vi. E ali conversou, irmãos, a conversa, e eu vi todos os processos. Eu me sinto participante dessa obra aqui, irmãos. Sabe, eu me sinto como que se eu estivesse aqui, como eu já fiz lá, assentando tijolos, arrumando as coisas, carregando carrinho de mão, de terra. Eu me sinto aqui, nesse lugar, nesse ambiente. De fato, é um lugar que eu tenho muita alegria de estar. Não somente, principalmente pela vida do apóstolo Douglas, pastora Karina, e também por esse ambiente, que é um lugar de promessas de Deus na vida de vocês. Amém? Esses dias de primícias, eu estive orando. O apóstolo falou comigo há uns 3 dias atrás, que eu estaria ministrando. Então eu falei com o Senhor a respeito desses dias, desse dia de forma específica. E o Senhor me trouxe uma palavra, queridos. Foi a primeira revelação que Ele trouxe para mim nesse ano de 2020. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar um pouco sobre alinhando a visão, amém? Amém? Glória a Deus. Eu sei que nós temos pessoas aqui que têm enxergado coisas extraordinárias no reino do Espírito. Nós sabemos que visão e vista são coisas completamente opostas. A vista fala desse dom que você recebeu, da vida, dos olhos. Mas a visão fala daquilo que você enxerga no Espírito, daquilo que você enxerga no seu interior. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre alinhando essa visão que está no seu interior. Podemos ter pessoas aqui nessa noite que já foram tocadas, já viveram experiências poderosas com Deus, mas de certa forma algumas coisas ainda estão embaçadas. E eu creio que nessa noite é dia do Senhor trazer nitidez aqui, amém? Amém, você crê nisso? Que o Senhor está trazendo nitidez, a visão dEle no seu espírito para esse tempo? Abra a sua Bíblia comigo, vamos lá. Ou ligue a sua Bíblia, ou acompanhe aqui por esse mega super ultra power lindo, telão de LED. Isso é o sonho de todo pastor, irmãos. Amém. Eu me alegro de ver o Douglas vivendo esse tempo tão maravilhoso. Isso é glorioso, é bênção, porque tudo isso está cooperando, Isso não é vaidade, irmãos. Isso é apenas ferramentas que estão cooperando, amém?
Marcos capítulo de número 8, abre comigo lá se você puder. Traga um abraço da igreja. Nossa igreja em Caldas ama muito aqui as pessoas, Mateus, né? Luizão, tá ali. Eu vou parar de falar nome, senão eu esqueça algum. Depois tem um profeta, já passei pelo profeta ali, irmão. Quando você passa pelo profeta Natan, tá tudo certo. Cadê ele falar nisso? Tá por aí. Ah lá. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, no verso 22 a seguir, diz assim: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém? Glórias a Deus. Queridos, como eu disse, eu quero trazer para você essa palavra, porque foi a primeira revelação que o Senhor trouxe ao meu espírito nesse ano de 2020, a respeito de alinharmos a visão, de entendermos de forma nítida e clara aquilo que o Senhor, pelo qual, nos chamou a viver. Não somente nos chamou a viver, mas primeiramente nos chamou para ser, porque antes de você viver, você vai precisar ser. Você vai precisar permitir o Senhor trabalhar e preparar você para aquilo que Ele já arquitetou a seu respeito. Deus é idealizador do propósito, mas nós somos a matéria-prima do propósito. Nós somos aqueles pelos quais vai manifestar aquilo que Deus idealizou, aquilo que Deus planejou como propósito para a nossa vida. Então existem muitas coisas a nosso próprio respeito que precisam serem claras, precisa terem luz, e é exatamente sobre essas questões que eu quero falar com você nessa noite. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos que estava ali um cego de Betsaida. Esse nome Betsaida quer dizer casa do pescador, e é exatamente aí onde Pedro, André, Filipe nasceram, um lugar profético. Mas agora esse cego estava numa aldeia, estava no meio de um povo, do qual quando Jesus o viu, imediatamente Jesus o tirou daquele lugar, Jesus o tirou daquele ambiente. Eu estava pesquisando a respeito dessa aldeia, queridos, e eu pude perceber que essa aldeia fala de um povo que estava ali e não cria naquilo que Jesus fazia. Eles não criam naquilo que Jesus operava. O nome de Jesus para aqueles moradores daquela aldeia não tinha uma boa aceitação. Então o fato de Jesus ter tomado pela mão e o tirado daquele ambiente, certamente fala de que Jesus estava trazendo ele para um lugar onde ele pudesse ser ministrado de forma pessoal e entendesse aquilo que Jesus queria fazer na vida dele. Mas olha, eu quero falar algo com você nessa noite, que aquele cego, ao encontrar Jesus, não foi de maneira voluntária, ou seja, ele não foi sozinho ao encontro de Jesus, ele foi levado até Jesus. A Bíblia diz que os seus amigos, ou aquelas pessoas que o pegaram, o levaram a Jesus e rogando-lhe, o pediram que ele voltasse a ver, que ele pudesse ser curado, que ele pudesse ser livre daquela cegueira. Sabe, as primeiras coisas que eu quero tratar com você nessa noite é que, de fato, o Senhor poderá, ou certamente colocará pessoas na sua vida, que poderão te conduzir a lugares, a ambientes, pelos quais você sozinho, por você mesmo, você não poderia chegar. É impressionante nós entendermos isso aqui, queridos, é imprescindível nós entendermos isso aqui, porque, de fato, haverá momentos que pessoas pontuais se aproximarão de nós.
O Senhor aproximará pessoas pontuais, trará pessoas para que possam destravar algumas questões, trazer algumas luzes, trazer alguns entendimentos, pontuar algumas coisas pelas quais eu e você, muitas vezes, pela nossa busca sozinha e pessoal, nós não conseguiríamos encontrar. Quando eu vejo em Atos capítulo 9, nós sabemos que ali relata a história de quando Saulo, se precipitou e caiu diante daquele frasco de luz, ao se encontrar ali no caminho de Damasco. E nós sabemos, queridos, que o Espírito de Deus, dias depois, falou ao coração de Ananias, para que Ananias pudesse ir à rua chamada Direita, porque lá estava um homem orando, e esse homem chamava Saulo. E o Espírito do Senhor foi falando com Ananias para que ele pudesse ir lá e orar com aquele homem, porque ele estava cego. E nós sabemos, queridos, que Ananias, por mais que ele tentou resistir de primeiro momento, ele foi na rua chamada Direita e encontrou Saulo, aquele homem que havia sido tocado por aquela luz gloriosa da glória de Deus, e ele havia se cegado. E agora Ananias entra ali, e a palavra do Senhor diz que quando Ananias chega, Ananias impõe as mãos sobre aquele homem, e as escamas dos olhos de Paulo caem, e o Espírito do Senhor se apodera de Paulo. Ou seja, a partir daquele dia, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Sabe, queridos, eu entendo que Ananias, ele participou desse processo, sabe, desse tempo glorioso na vida de Paulo. Assim como aqueles amigos desse cego, que levaram até Jesus e o rogaram para que ele tocasse, para que ele fosse curado, assim eu também vejo Ananias participando desse processo. Entenda, Deus vai colocar pessoas para participar do processo que Ele tem com você. Deus vai te aproximar de pessoas. Deus vai te apresentar pessoas. Quando eu falo de apresentar pessoas, eu não posso deixar de falar do Douglas. Quando em 2017 nós estávamos realizando ali na igreja o nosso aniversário de 9 anos. E na época o pastor Jackson de Aquino estaria conosco. E foi num período assim, que teve aquela falta de combustível. E 2 dias antes do aniversário da igreja, ele não pôde vir, porque os voos não estavam saindo de Itajaí. E aí eu me lembrei do apóstolo Douglas, porque eu tenho um amigo, pastor, que o acompanha, e ele me falou dele, olha, vai lá, vê as coisas dele. Eu falei, nossa, está tão pertinho, porque em 2017, queridos, foi quando eu conheci o Mevan. Eu estava com a minha esposa, com a minha família, de férias em Camboriú, e decidi dar um pulinho lá na igreja. Esse pulinho, irmão, mudou toda a rota da minha história. Já aconteceu isso com você? Um pulinho que você acha que você está planejando, e de repente, irmão, o anzol pega e já era. E foi algo assim surpreendente de Deus para a minha vida, quando eu pude encontrar o apóstolo Luiz ali, e nós tivemos um tempo, e aquele tempo foi poderoso para a minha vida, e a partir daquele tempo eu entendi que o Senhor estava me ligando a essa aliança, o Senhor estava trazendo coisas novas ao meu coração, pontuando algumas coisas, ampliando outras coisas. E então quando foi falado sobre o nome do Douglas, eu já disse para o Jackson, então chama o Douglas. E ele, o Douglas está aí pertinho de você. E ele já ligou para o Douglas. Eu pensei assim, eu não vou ligar para ele não me conhece. Eu vou pedir o Jackson. O Jackson, eles são bem amigos. Irmãos, não deu outra. E foi assim, num momento assim tão extraordinário, que 2 dias antes do aniversário, ele não tinha agenda na data. Ele tinha agenda antes, ele tinha agenda depois, mas ele não tinha agenda na data. E ele foi estar conosco, irmãos, e foi uma palavra única diante de todos os líderes e pastores nossos ali. Era o Douglas que Deus queria trazer nesses dias, porque foi algo muito diretivo para nós, algo muito pontual para nós. E a partir daquele dia, queridos, eu entendi que a vida do Douglas estava cooperando
com aquilo que Deus estava construindo na nossa vida. Sabe, com aquilo que Deus estava unindo os nossos corações, com aquilo que Deus estava edificando na nossa vida. Quando nós olhamos a palavra do Senhor em Atos capítulo 18, nós vamos vendo ali a partir do verso de número 24, nós vemos ali o encontro de Priscila e Áquila com Apolo. Apolo era um homem eloquente nas escrituras, um homem que pregava fervorosamente, era um homem poderoso nas escrituras. A Bíblia fala de forma muito enfática a respeito das características de Apolo. Apolo era um homem que havia caminhado com João Batista, ele era discípulo de João Batista. A única coisa que ele conhecia a respeito das questões do Evangelho era o tempo que ele havia caminhado com João Batista e com os discípulos de João Batista. Mas a Bíblia diz que quando Priscila e Áquila, ouvindo Apolo, eles viram que aquele homem era um homem que era poderoso nas escrituras, eloquente, ousado, um homem cheio de Deus. Porém aquele homem precisava de alinhar algumas coisas no coração dele. E a Bíblia diz, queridos, que Priscila e Áquila se aproximaram de Apolo e o convidaram para que ele pudesse caminhar com eles. E a Bíblia vai dizendo que então Priscila e Áquila os ensinou mais pontualmente o caminho de Deus, porque até então Apolo só conhecia o batismo de João. Ou seja, Apolo ainda não havia sido cheio do Espírito Santo. Quando nós olhamos em Atos capítulo 20, nós vamos vendo Apolo sendo cheio do Espírito Santo, através de uma viagem de Paulo, aonde eles estavam acompanhando nesta viagem. Sabe, queridos, por que eu estou trazendo esses relatos importantes de pessoas que fazem parte da nossa vida, que vão se unindo conosco no meio do caminho, no meio do propósito, no meio dos processos? Porque, queridos, se não fossem os amigos desse cego, certamente esse cego não voltaria a ver. Se não fossem os amigos desse cego, que entenderam que eles precisavam levá-lo a Jesus, certamente ele não voltaria a ver. Então entenda, o Senhor poderá nesses dias aproximar pessoas pontuais na tua vida, que poderão te ensinar a ver coisas que até então você não tem conseguido enxergar. Existem sim áreas da nossa vida pelas quais ainda nós não temos todo o esclarecimento. Nenhum de nós, queridos, podemos dizer que somos completos em todas as áreas. Todos nós estamos no processo do aperfeiçoamento do Pai. Todos nós estamos sendo moldados, todos nós estamos sendo trabalhados. E não tem nada mais precioso do que pessoas para nos ajudar nisso. Não há nada mais precioso do que pessoas, sabe, que viveram processos pelos quais estamos vivendo, pela qual a experiência, a vida, daquilo que elas carregam, poderão trazer luz e entendimento ao nosso espírito, trazer revelação ao nosso espírito. Mas nós precisaremos nesse percurso, de sermos humildes, para reconhecer que precisamos de outras pessoas. O reino de Deus, irmãos, ele é coletivo. A linguagem do reino, ela é coletiva. O Pai é nosso, o pão também é nosso. Amém? A linguagem do reino é coletiva. Então nós precisamos nos permitir sair do casulo da individualidade. E nesse ano de 2020, talvez você ficou muito afastado. Às vezes as pessoas, queridas, acham que a solidão é um dos melhores lugares aonde elas podem se esconder. Mas entenda, existe uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você fica só com as suas dores, com as suas crises, com os seus traumas, com os seus problemas, com aquilo que está, sabe, de alguma forma causando um rebuliço na sua vida. Mas solitude não, fala de você estar a sós com a glória, a sós com Deus, a sós na presença de Deus. Então faça de 2020 um lugar de solitude e não de solidão.
Amém? Amém? Não há processos que se aperfeiçoem quando você está lidando com problemas simplesmente sozinhos. Você vai precisar se achegar a pessoas. Você vai precisar abrir o teu coração. Deus, quando nos criou, Deus nos criou para o relacionamento. Quando Ele reuniu a Trindade para nos fazer, para nos criar, Ele diz: façamos segundo a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque a essência do Pai é relacionamento. E se aqueles irmãos, aqueles amigos, aquelas pessoas que levaram aquele cego até Jesus, não tivessem tido, se aquele cego fosse um cego rabugento, não, vocês não vão me tirar daqui, certamente aquele cego não voltaria a ver, ou não recobraria a sua visão. Então entenda, nesses dias, não seja resistente, porque sempre você poderá ouvir de outra pessoa, sempre tem alguém que tem algo da parte de Deus para compartilhar o teu coração, sempre tem alguém que carrega aquilo que talvez você ainda não carrega da parte de Deus. Volte comigo lá no texto de Marcos 8, vamos ler o verso número 23, olha o que diz aqui a palavra. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vê alguma coisa? E o verso 24, ele diz: então, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Queridos, aqui nós vemos que quando Jesus toca naquele cego, e Jesus o pergunta se ele estava vendo, e ele dá uma resposta: sim, estou vendo. Aquele cego foi curado. Às vezes a gente olha para esse texto e fala assim: esse é o único texto onde Jesus não curou uma pessoa na primeira vez. Não, mas ele foi curado. Os olhos dele se abriu. Ele não via nada, mas agora ele estava vendo os homens andando como árvores. Ele foi curado, os olhos dele foi aberto, porém ainda a sua vista não era clara. Ainda a sua visão não era clara. A sua visão ainda não estava trazendo nitidez. Aquele homem foi tomado pela mão, Jesus o toca, e os olhos foram abertos completamente, passou a enxergar, mas a visão ainda não estava clara. Queridos, isso tem a ver com pessoas, tem a ver comigo e com você, pessoas que estão caminhando com a igreja, pessoas que foram conduzidas à presença de Jesus, foram tocadas por Jesus, viveram experiências poderosas, mas ainda a visão não é clara, ainda há um embaçamento na visão, ainda não consegue enxergar com nitidez aquilo pelo qual o Senhor tem para a sua vida, ou quer realizar em você, ou através de você. Se nós analisarmos isso aqui, queridos, nós vamos ver que nós vivemos muitas experiências com o Senhor, mas existem algumas situações pelas quais ainda não estão tão nítidas, não estão tão claras. Existem algumas coisas pelas quais nós estamos batendo cabeça, nós estamos errando, estamos pecando, estamos transgredindo, porque ainda não conseguimos enxergar. Aquele cego foi curado, os olhos dele se abriu, mas pode ser que se Jesus libera ele poderia bater a cabeça em algum lugar, ou cair em algum buraco, alguma coisa acontecer, porque os olhos deles foi aberto, mas ainda ele não enxergava de forma nítida, ainda não era claro, ele ainda não conseguia ver.
de forma nítida, de forma clara. Em 2 Reis, capítulo 6, no verso 15 ao verso 17, nós vemos ali o profeta Eliseu chegando em Dotã com o moço do profeta. E o rei havia enviado exércitos e tropas para cercar aquela cidade. E de manhã cedo, quando o moço do profeta acorda, ele sai lá fora e ele olha e vê que a cidade estava toda cercada. Ele volta todo atônito para dentro e fala: olha, profeta Eliseu, a casa caiu para nós, está tudo cercado lá de fora, não tem como nós sairmos dessa cidade. Eu estou parafraseando, nós estamos cercados, exércitos, cavaleiros, uma frota toda lá fora nos cercou, e agora como que nós vamos sair? E o profeta então olha para ele e fala assim: olha, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Aquele moço, ele só conseguia enxergar aquilo que era adverso. Queridos, é terrível quando você caminha perto de pessoas que só conseguem enxergar o lado negro da coisa, só conseguem enxergar o lado difícil das situações, só conseguem enxergar os problemas. Eles só têm olhos para aquilo que não dá, para aquilo que é impossível, para aquilo que não tem jeito, para aquilo que, olha, não é para você. É terrível você andar perto de uma pessoa assim, querido, porque ela não consegue enxergar com a visão do Espírito, ela só consegue ver com os olhos naturais. E Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 no verso 7 diz: porque nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E viver por fé é você olhar a partir do teu espírito, não dos seus olhos humanos. E a única coisa que aquele moço conseguia enxergar é aquilo que as suas vistas lhe mostravam. E o profeta disse: olha, mais, muito mais são aqueles que são por nós, muito mais. E a Bíblia diz: então o profeta Eliseu orou. E quando o profeta Eliseu orou, ele disse ao moço: vai lá fora. E ele foi. E quando ele olhou, ele viu que havia um exército muito mais numeroso. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? É que aquele moço andava com o profeta, ele havia presenciado milagres sobrenaturais, ele já havia visto coisas poderosas através da vida do profeta Eliseu. Porém, ele não conseguia enxergar como profeta. Porém, os olhos dele ainda eram apenas naturais. Ou seja, a sua visão não estava aberta. Mas olha, eu quero te dar uma boa nova nessa noite. Há profetas nessa casa, irmãos. Há profetas nessa casa, e quando eles começam a orar, escamas começam a cair, olhos começam a se abrir, visões começam a acontecer. Você começará a enxergar aquilo que você não via antes. Você vai começar a ver aquilo que você não conseguia ver antes. A sua visão começará a ser alinhada aos profetas da casa. Por quê? Porque você precisa estar perto de pessoas que veem aquilo que você não vê. Amém? Em Efésios capítulo 1, nós vamos vendo ali Paulo orando pela igreja que estava em Éfeso. Paulo, quando escreve a igreja que estava em Éfeso, sabemos que Paulo estava encarcerado, e ele escreve aquela igreja como irmãos amados, fiéis. Ou seja, Paulo tinha um zelo sobre a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja espiritual. Mas Paulo no capítulo 1, a partir do verso 15, ele começa a orar pela igreja de Éfeso. E na oração, a partir do verso 17, ele diz: para que o Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação,
e ilumine os olhos do vosso coração, para que saiba qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da vossa herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós. Paulo estava orando, olha, existe muito mais que vocês precisam enxergar, existe muito mais que estão diante de vocês, mas olha, eu vou orar aqui, para que os seus olhos sejam iluminados, para que haja clareza. Queridos, se você não tem clareza na sua visão, dificilmente você vai entender o seu propósito. Olhos abertos falam de pessoas que estão enxergando aquilo que está sendo construído por Deus em você e através de você. Paulo ora pelos cristãos que estavam em Efésio, acerca do seu chamado, acerca da sua herança, acerca das riquezas, acerca de tudo aquilo pelo qual o Pai o havia preparado para aquele povo, para aquela igreja viver. Vamos um pouquinho, volte naquele texto que nós lemos de Marcos, no capítulo de número 8. No verso de número 25 diz assim: então, novamente pôs-lhes as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Querido, eu tenho uma boa nova para você nessa noite. A Bíblia diz que Jesus, então, novamente lhe impôs as mãos. Quero dizer para você nessa noite, Jesus novamente quer nos impor as mãos. Jesus novamente quer nos tocar. Por quê? Porque Ele quer que nós vejamos aquilo que Ele tem, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele está construindo. Ele quer que nós vejamos, tenhamos mais clareza a respeito de quem Ele é, não somente daquilo que Ele pode fazer, não somente aquilo que está nas mãos, mas aquilo que está nos olhos, aquilo que está no coração. O Senhor quer nos fazer enxergar como Ele é. O Senhor quer nos fazer conhecer quem você é. O Senhor quer nos fazer conhecer o que Ele tem com você. E o Senhor quer também nos fazer conhecer aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Quando o apóstolo Douglas estava profetizando a respeito de algumas coisas que no Brasil já está acontecendo e continuará acontecendo, de proporções maiores ainda, que nós ainda não vimos na nação brasileira. É exatamente isso, queridos. Isso é um sinal de que o Senhor está fazendo algumas coisas do reino do Espírito, mas não é todo mundo que está enxergando. Não é todo mundo que está vendo isso. Mas glórias a Deus, porque há homens que estão sendo tocados pelo Senhor diariamente, e olhos estão se abrindo, e à medida que os olhos vão se abrindo, eles vão entendendo aquilo que os céus estão movimentando a respeito da terra, eles estão compreendendo aquilo que o Senhor está movendo, e isso é transferido ao corpo, isso é transferido à igreja. E nós vemos, queridos, que no verso 25, que ele passou a ver claramente, sem sombras, sem dúvidas, nitidamente, ficou claro. A partir daquele segundo momento, ficou claro, não teve mais dúvida. Quantas coisas ainda nós estamos esperando que o orvalho molhe os algodões. Quantas coisas nós estamos fazendo provas com Deus. Por quê? Porque ainda não conseguimos enxergar de forma clara. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite. 2020 é o ano de Deus trazer clareza e nitidez aos propósitos.
2020, Deus está trazendo clareza à tua visão. O Senhor está trazendo entendimento, discernimento daquilo que Ele está movendo no teu coração, na tua vida, na tua casa, no chamado dEle através de você. E a Bíblia diz que a visão dele ficou restabelecida, a visão dele foi alinhada, ela voltou para o seu devido lugar. Ou seja, havia somente a esclera do olho daquele cego, somente aquela parte branca. Mas quando Jesus o toca pela segunda vez, não somente o olho volta ao seu devido lugar, mas agora a clareza, a retina dos olhos são abertas, a retina dos olhos são ampliadas, e ele agora começa a ver de forma clara, de forma nítida, o que ele não conseguia enxergar. E a Bíblia diz, queridos, que agora ele tudo distinguia, ele passou a ver com discernimento cada coisa em seu devido lugar. Quando o Senhor estava ministrando no meu coração esta palavra, e falando sobre cada coisa no seu devido lugar, uma coisa que o Senhor trouxe ao meu espírito na hora, foram famílias desalinhadas, sendo alinhadas. Esposas que vêm para a igreja e deixam o marido em casa. Isso está acabando na tua vida, irmã. Ele vai vir com você nesse ano. Famílias que deixam os filhos em casa e vêm para a igreja. Isso está acabando na tua vida. O Senhor está trazendo os seus filhos também para casa, porque o Senhor está trazendo um alinhamento na família. Você vai começar a enxergar a tua casa do prisma que o Senhor enxerga, da forma que o Senhor enxerga, do jeito que o Senhor enxerga. E a Bíblia diz que então ele passou a ver de forma perfeita. Sabe, queridos, existe um distúrbio na visão chamado estrabismo. E esse estrabismo é fruto de uma visão que está desalinhada. O estrabismo, ele desloca o globo ocular, ele não dá uma visão certa. A pessoa não tem uma visão reta daquilo que ela consegue enxergar, porque existe um distúrbio na visão chamado estrabismo, e para que ela volte a enxergar de forma reta, isso precisa ser alinhado. Existe pela ciência oftalmológica, queridos, um exame chamado acuidade visual, que é conhecido como a visão por visão 20/20. E esse exame fala de uma visão que alcança detalhes e formas ao seu redor no espaço de 20 pés, ou seja, no espaço de 6 metros ao seu redor. Imagine comigo uma bolha de 6 metros. Ela tem 6 metros de altura, de largura, de comprimento. E nesses 6 metros você enxerga de forma nítida, clara, com detalhes, aquilo que está no chão, aquilo que está no espaço, aquilo que está em cima, em todas as esferas, em todos os âmbitos. A visão 20/20, ela te dá clareza e nitidez sobre todas essas coisas. A visão 20/20 também é conhecida como a visão perfeita. Nós estamos no ano 2020. E eu creio, queridos, que esse é um ano de visão profética para a tua vida. É um ano de visão perfeita para a tua vida. É um ano de visão clara para a tua vida. Se você crê nisso nessa noite, se coloque de pé no nome de Jesus.